Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós encerraremos o livro 40 questões para se interpretar a Bíblia. Falaremos a respeito de alguns temas atuais, também relacionados à interpretação e à hermenêutica bíblica. E, já de antemão, agradeço você que acompanhou toda a série. Foram mais de 40 vídeos e se você não assistiu os anteriores, você tem aí como procurá-los e acompanhá-los. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos tratar das outras tendências atuais na interpretação bíblica. Para que o vídeo não fique muito pesado, nós não entraremos em detalhes, mas nós apresentaremos para você algumas tendências e depois, se você quiser estudar por conta própria, fique à vontade. São muitas tendências, nós separamos aqui apenas 9, mas você já vai ter um leque de opções bem legais aí se quiser se aprofundar no assunto. Se não quiser se aprofundar, pelo menos saiba do que estão tratando por aí. Então hoje nós trataremos de algumas tendências atuais no campo da interpretação bíblica, e essas tendências são teologia bíblica, crítica canônica, abordagem de processo canônico, história da recepção, história efetiva, intertextualidade, hermenêutica de movimento redentor, hermenêutica missional e, por fim, hermenêutica filosófica. Primeira tendência que nós vamos tratar é a teologia bíblica. A teologia bíblica ela tem a finalidade de estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus à humanidade, desde a sua queda, passando pelo Antigo e Novo Testamento. Então, para você entender essa primeira tendência, que é uma das principais, pensem na diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Por exemplo, eu tenho dois livros aqui. Eu tenho Teologia Sistemática, aqui, de Berkhof, e eu tenho aqui, a título de exemplo, Teologia Bíblica. Então, veja, Antigo e Novo Testamento. Teologia sistemática e teologia bíblica. Para você saber a diferença, a grosso modo, a teologia bíblica, que é essa que nós estamos tratando, ela vai tratar a revelação de Deus nas Escrituras na sequência cronológica, vamos dizer assim, desde a queda até o final e a redenção. Então vai tratando toda essa revelação progressivamente. A teologia sistemática, o próprio nome já diz, é um sistema. Então ela vai separar por temas. Sabe quando você pega os símbolos de fé? Eita, caiu. Sabe quando você pega os símbolos de fé? Por exemplo, o Catecismo de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor. Você percebe que ali tem temas. Então, batismo. Tem diversos textos na Bíblia falando a respeito de batismo. Santa Ceia, a mesma coisa. E aí esses versículos percorrem toda a Bíblia. São juntados e apresentados o tema para você. Então isso se chama aí teologia sistemática. Teologia bíblica já é a sequência cronológica e a progressão da revelação. Então você sabendo que tem essa diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática já vai ajudar bastante. Segunda tendência é a crítica canônica. Essa tendência hermenêutica, ela tem uma abordagem que adota o cânon completo das Escrituras como a esfera apropriada dentro da qual os textos e temas bíblicos devem ser estudados. Então, nessa esfera hermenêutica, os eruditos não devem focalizar em precursores literários hipotéticos ou em supostas influências históricas, e sim nos atuais livros bíblicos completos conforme aparecem no cânon. Aqui não tem muita dificuldade. A crítica canônica ela vai fechar a sua interpretação no cânon bíblico ali, no cânon que está fechado. Lembrem-se aí que nós falamos a respeito da importância de outros escritos que às vezes nos ajudam a entender o texto bíblico, principalmente para conhecer o contexto histórico. Esse pessoal vai dizer o seguinte, que não, nada que está fora do cânon deve ser utilizado na hora de interpretar a Bíblia. Então é essa tendência que eles vão tomar. A abordagem de processo canônico, ele é parecido com o anterior, mas tem algumas diferenças. Ele toma o cânon completo também, como na anterior, como ponto de partida para estudar os escritos bíblicos. Respeita o significado original de cada autor, enquanto procura uma revelação progressiva dos propósitos de Deus em escritos bíblicos
posteriores. Então é isso que essa abordagem de processo canônico vai fazer. Aqui nós temos a noção mais de um processo de interpretação, uma revelação progressiva e não tão fixa como se fosse a crítica canônica, como nós falamos anteriormente ali. Mas, na verdade, uma acaba complementando a outra. A quarta tendência é a história da recepção. Aqui, os intérpretes vão focar na maneira como um texto bíblico foi recebido ou entendido pelos cristãos no decorrer da história. Então, se aqui os intérpretes estão focados na história da recepção desses livros, ou seja, como eles foram recebidos pelos cristãos do passado, a próxima tendência já vai tratar da história efetiva. Aqui, os intérpretes vão considerar a maneira como o texto foi entendido no decurso da história, mas também o modo como ele exerceu influência na vida e nos ambientes daqueles que o leram. Então, na tendência da história da recepção, nós estaremos focados em entender como os livros bíblicos foram recebidos, como eles foram recepcionados. Você deve saber que alguns livros, para entrar no cânon bíblico, eles sofreram uma certa pressão aí. Houve discussões em determinados livros se eles deveriam compor o cânon ou não. Alguns chamam esses livros como livros debatidos. Então, aqueles que tiveram diversas discussões nos concílios da igreja para ver se eles deveriam compor o cânon ou não. Então, essa tendência vai focar nessa questão, em como esses livros eles foram recebidos. Já na história efetiva, vai focar em como esses livros eles eram entendidos pelos primeiros cristãos ou pelos cristãos do passado e também como eles exerciam influência na vida dessas pessoas. Então isso que vai estar sendo levado em conta na hora de interpretar e fazer a hermenêutica bíblica. Essa tendência da história efetiva ela é mais ampla do que a anterior, pois abrange a influência de um texto no comportamento cristão, nas práticas da igreja, nas artes, na cultura, etc. A próxima tendência é a intertextualidade. Dá atenção à maneira como um texto bíblico é aludido ou usado por outro autor bíblico. Essa intertextualidade você pode entender como sendo a famosa máxima da Bíblia interpretando a Bíblia. Você faz uma interligação entre os textos bíblicos. Então você tem um texto mais obscuro, você vai procurar um outro que seja mais claro, que trate do mesmo assunto, e essa intertextualidade vai ajudar na hora de você interpretar o texto bíblico. Então essa tendência da intertextualidade vai focar nisso aqui. A sétima tendência é a hermenêutica de movimento redentor. Aborda a Bíblia com a suposição de que as Escrituras apresentam certa trajetória ética que aponta para conclusões que estão além ou em contradição com os assuntos tratados explicitamente no texto. Ela reconhece padrões progressivos que atingem seu clímax além das palavras escritas na Escritura. Como exemplo, nós temos a questão da escravidão versus a abolição da escravatura. Você pode ler a Bíblia e você não vai encontrar nenhum texto falando explicitamente a respeito da luta pela abolição da escravatura, por exemplo, ou condenando explicitamente a escravidão. Só que a prática da escravidão, na época em que foi escrita a Bíblia, ela era muito comum, era aceitável. Porém, a Bíblia vai trazer princípios de orientação para a maneira correta de como deveria ser essa escravidão. Lembrando que a escravidão que era feita naquela época era muito diferente da que nós temos hoje em dia, inclusive, mas também daquelas que nós tivemos aqui nos séculos anteriores. Se você for pensar, teve escravo que ensinou imperadores romanos, deu aula para imperadores romanos, principalmente alguns filósofos que eram escravos. Então, na época, muita gente virava escravo, às vezes por causa de dívida ou por causa de N coisas. Então você tem princípios na Escritura que vão tratar dessa questão de como o dono do escravo deveria tratar o escravo e tudo mais. Essa tendência hermenêutica aqui de movimento redentor, ela vai tratar a Bíblia como se ela tivesse coisas a mais do que tem ali. Então, se você interpretar a Bíblia cuidadosamente, segundo essa tendência, você vai perceber que ela é sim contra a escravidão.
mesmo não tendo o texto ali claro dizendo sobre isso aí. Então ela vai apresentar ali certa trajetória ética que vai atingir ali o seu clímax, além das palavras literais escritas nas Escrituras. A penúltima tendência é a hermenêutica missional. Ela aponta para a perpétua natureza de envio da igreja. Ela vai ver Deus como o Deus que sempre envia, e os seus adeptos argumentarão que, se a Bíblia for removida de seu contexto missional e lida apenas como um texto de teologia sistemática, ignora-se uma dimensão fundamental de Deus e de sua revelação. Os defensores dessa corrente vão focar muito na questão missional da igreja, na questão da igreja ir fazer discípulos, evangelizar, fazer missões. Então eles vão focar bastante nessa questão. E por fim, na última tendência, nós temos a hermenêutica filosófica. Muitos textos hermenêuticos acadêmicos são difíceis para o leitor comum entender. O que isso significa? A hermenêutica filosófica da Bíblia ela vai focar na filosofia, entre aspas, da Bíblia. Por exemplo, como nós podemos conhecer alguma coisa relacionada à epistemologia, algo desse tipo, ele vai tratar a hermenêutica bíblica como tendo um foco filosófico. E o autor ele vai trazer essa questão no livro, dizendo que muitos livros que tratam da hermenêutica bíblica, eles são muito difíceis e acabam não atingindo o leitor comum. E essa hermenêutica filosófica teria ali a função de criar uma diminuição nessa distância, para que pessoas comuns, pessoas que não sejam acadêmicas ou eruditas, entendam o que está sendo tratado ali. E a conclusão que nós chegamos de tudo isso que nós falamos aqui é que nós estudamos diversas tendências e abordagens hermenêuticas e a questão da mãos à obra. No pós-escrito do autor do livro, ele vai terminar fazendo ali uma analogia com a questão de um sorvete. Sorvete, eu acho que... Ixi, agora eu não lembro se era um sorvete ou era um picolé, mas eu botei a imagem de um picolé, mas pode ser qualquer doce. Ele falou o seguinte, se você receber, sabe aquelas maçãs do amor, que é muito comum em festa junina, toda brilhosa, bonita, mas ela tem um plástico em volta. Se você não tirar o plástico e se deliciar com aquela maçã do amor, você não vai ter prazer nenhum ou não vai ter proveito nenhum com aquilo. Da mesma forma como a imagem que eu coloquei do picolé com plástico. Imagina você estar desejoso de comer aquele picolé delicioso, na hora que você vai morder tem um plástico transparente que você não vê, e você mete a boca ali no picolé e você não aproveita o conteúdo dele. O que isso quer dizer? Que nós estudamos aqui 40 questões para se interpretar a Bíblia, nós tivemos alguns meses de estudo de hermenêutica, só que se você não pegar a sua Bíblia e lê-la, você não vai ter proveito nenhum do que nós falamos aqui. Muitas coisas você vai esquecer e você vai perder tempo, vamos dizer assim. Então, o que nós temos que fazer agora? Mãos à obra. Vamos pegar a Bíblia, vamos lê-la, leia diariamente as Escrituras. Ah, não estou entendendo. Não importa. Se force a entender, medite no texto, ore, porque quem traz a iluminação é o Espírito Santo. Além disso, converse com cristãos mais experientes, mais conhecedores da palavra, ouça sermões, participe de grupos, discuta a Bíblia, tente interpretá-la. Mãos à obra, de novo, estou falando, pegue a Bíblia e vá para o combate, porque senão você não vai ter proveito. E a intenção que nós temos a partir de agora é fazer justamente isso. Semana que vem, eu devo postar um vídeo aqui, se Deus permitir, a respeito de um assunto mais genérico, mas a intenção mais para frente, provavelmente ou daqui a 2 domingos ou 3, é nós pegarmos a primeira carta de Paulo a Timóteo e interpretar essa carta. É passar todos os textos, todo o capítulo, todos os versículos e irmos usando técnicas de interpretação que nós estudamos aqui nesse período e utilizarmos elas para interpretarmos a passagem aqui da carta de Paulo a Timóteo. Então eu já te convido para que você nos acompanhe aqui. Não se esqueça de que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para ser alertado todas as vezes que entrarem vídeos novos aqui.
E qualquer dúvida que você tiver, mande aí nos comentários. Se eu não souber, vou procurar saber. Se eu não achar de jeito nenhum, eu vou te falar que eu não sei. E a gente tenta aprender juntos aí, beleza? Então é isso, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Nos vemos aqui, se Deus quiser, na semana que vem. Até mais!